Gente, a gente começa. Boa tarde, pessoal. Bom, então hoje agora nós vamos iniciar, né, o nosso terceiro seminário, certo? Dentro do programa do Procad de Defesa, que é o Programa de Cooperação Acadêmica em Defesa Nacional, e vamos falar do nosso projeto, certo? A cadeia de valor da ajuda humanitária e suas relações com a segurança nacional. Nós já tivemos dois seminários, um em junho desse ano foi o segundo, e o ano passado a gente teve o primeiro. Acho que foi em novembro do ano passado foi o primeiro. Tá? Então, esse é o terceiro e último seminário desse projeto. Pode mudar, por favor, Maria? Bom, essa está a equipe, né? Então, as pessoas estão aí. Então, nesse projeto, nós temos pessoas da PUC do Rio, que é quem está coordenando o projeto, através da professora Adriana, certo? O pessoal da Federal do Rio de Janeiro, que está o professor Tarcísio aí, certo? Também tem o pessoal da Unifa, o professor Rodrigo, tá? Que ele teve está recebendo uma auditoria lá, não pôde comparecer, certo? Aí tenho eu, professor Hugo e a Luísa, certo? Da equipe da USP, tá? E o Afonso, que é um dos mestrando que está aí, ele vai apresentar o trabalho dele, tá? E do pessoal do IME, que está a professora Vânia e a Dayana, certo? Mais alguém aí? Que eu Renata, porventura não. a Renata, Oi? a Renata tá aqui, a A Renata. Renata e a Dayana, certo? Ok? Próximo slide, por favor, Maria. Bom, esse mostra aí mostra, né, o quadro do nosso projeto, tá? Ou seja, o primeiro seminário ele abrangeu o Work Package 1, né, que foi parte de mapeamento de processos. O segundo workshop ele abrangeu o Work Package 2, que foi a análise da cadeia de valor, e agora nós vamos falar do Work Package 3, certo? O Work Package 4, certo? Ele é voltado ao treinamento, ele é abordado em todos os Work Packages, tem um tópico só sobre a parte de sistema de transferência de conhecimento, então não vai ter um seminário específico para esse Work Package 4. O Work Package 3, certo? Ele é, digamos assim, dos pacotes, é o mais matemático deles, certo? Então a gente trabalha basicamente com dois modelos, com duas linhas de pesquisa, uma voltada à dinâmica de sistemas e a outra voltada à otimização. Tá? Então é a parte bem matemática mesmo, a parte bem de modelagem mesmo, e aí nós vamos começar agora essa apresentação, né? Ou seja, vamos abordar a parte de dinâmica de sistemas, estudando a parte de relação de poder e autoridade. Aí entra a parte de otimização, certo? Os modelos matemáticos utilizados para otimização, a aplicação desse, lógico, com o objetivo de aprimorar o desempenho logístico nas operações humanitárias que foram abordadas. Tá ok? Então, podemos começar agora a parte da apresentação. Antes de passar para a apresentação mesmo, eu queria só fazer essa mediação aqui antes de chamar. O que a gente pensou para hoje foi convidar dois alunos que trabalharam nesse projeto para apresentar a parte do modelo de dinâmica de sistemas e o outro a parte do modelo de otimização. Mas nessa imagem aqui a gente consegue ver que, na verdade, a gente teve o desenvolvimento de vários modelos, tá? Então, a gente trabalhou diversos tipos de operação humanitária e voltadas para diferentes tipos de desastre. Para cada um desses casos, a gente usou um olhar diferente, né? Uma perspectiva individual, mas sempre adotando ou metodologia de dinâmica de sistemas ou de otimização. Então, como a gente não consegue apresentar todos aqui, a gente vai trazer um de cada tipo e no final vocês vão ver também que a gente vai trazer, a gente trouxe um exercício rápido no Mentimeter para mostrar essa diferença, quando usar simulação e quando usar otimização, né? Por que que a gente optou por usar simulação em alguns casos e otimização em outros casos. Então, aqui primeiro a gente vai falar de dinâmica de sistemas. É uma metodologia que eu também usei na minha tese de doutorado. Quem vai apresentar aqui para a gente hoje é o Afonso. Foi aluno de mestrado da USP, ele já defendeu o mestrado dele também,
Mas além dele, além de mim, a gente teve outros alunos trabalhando com essa metodologia. Então, o Thomas, Maria Angélica, que também está aqui hoje, o Andrei. Então, a gente teve realmente, durante esses anos de projeto, o desenvolvimento de vários modelos de dinâmica de sistemas, que é uma forma de simulação, né? Então, vocês vão ver que sempre que a gente fala de dinâmica de sistemas, a gente fala em simular diferentes cenários e tentar entender qual o melhor cenário ou quais os trade-offs entre os diferentes cenários para definir a curto, médio e longo prazo qual a melhor estratégia um determinado ator, um determinado tomador de decisão é, deve optar, tá? Então, Afonso, eu passo para você agora para você apresentar um pouquinho do trabalho que você desenvolveu com a Operação Acolhida. Bom, pode passar o slide, por favor. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu sou Afonso, aluno de mestrado, é, mestre, na verdade, já, né, que já concluí pela USP, Luísa e o professor Britei, meus orientadores. E a minha pesquisa foi sobre dinâmica de sistemas aplicada ao fornecimento de refeições da Operação Acolhida. Então, essa apresentação é uma apresentação rápida. A finalidade dela é só mostrar para vocês realmente o que foi pesquisado e por que a gente escolheu esse tema para pesquisar e essa ferramenta também, tá? Então, foi feito um estudo de caso sobre a Operação Acolhida, porque a Venezuela ela passa pela maior crise humanitária, maior crise migratória, na verdade, da história da América Latina, com mais de 7 milhões de migrantes e refugiados ao redor do mundo, tá? Essa crise migratória ela foi causada principalmente pelo desabastecimento de produtos essenciais, como alimentos, produtos de higiene e medicamentos. Isso tudo em decorrência da crise política, crise social e financeira também, que aquele país vem passando já há alguns anos. E o Brasil, ele é o quinto principal destino desses migrantes, tá? Quando chegam aqui no Brasil, eles são recebidos em Pacaraima e Boa Vista. Essas duas cidades elas estão localizadas no estado de Roraima, e após entrarem no país, né, elas são os migrantes em estado de vulnerabilidade, eles são abrigados pela Operação Acolhida, onde é feito também o fornecimento de refeições para essa população, tá? Então, com isso, chegamos à seguinte pergunta de pesquisa: de que forma que o sistema de fornecimento de refeições da Operação Acolhida pode responder a variações no fluxo de imigrantes ou a eventuais problemas logísticos para que esses não afetem a capacidade da prestação de serviço da operação, tá? Então, o objetivo da pesquisa é verificar como é feito o processo de aquisição, produção e distribuição de refeições para os imigrantes e identificar os principais gargalos e pontos mais suscetíveis a efeitos de variação de demanda na cadeia. Para isso, a gente fez a análise utilizando a ferramenta de dinâmica do sistema e a conclusão, né, dessa utilização do modelo, o objetivo da utilização desse modelo é a gente verificar quais as políticas atendem melhor, a, respondem melhor, na verdade, a esses problemas inseridos durante a simulação para poder evitar que haja ruptura no fornecimento de refeições. Pode passar o slide, por favor? Então, por que que isso é um problema, né? Por que que esse problema ele é um problema, né? Então, Boa Vista é uma cidade, é uma capital com a população pequena, ela é distante de grandes centros urbanos e comerciais do país e também, tanto Boa Vista quanto Roraima, de maneira geral, ela possui ela é bem precária. Só uma estrada liga Boa Vista a Manaus, que é uma capital também afastada, né, aqui do Sudeste, digamos assim. Além disso, também a infraestrutura fluvial também é precária, tá? Então,
é, existem bastante dificuldades logísticas lá naquela região, tá? Outra dificuldade observada é o fluxo de imigrantes na fronteira. Como a gente pode observar no gráfico aí de 2018 a 2023, o fluxo ele não é linear. É é observada bastante oscilação nos números, né, de entradas diárias, entradas e saídas diárias de venezuelanos no país, com alguns picos, causados por alguns eventos pontuais. Inclusive, esse fluxo ele é bem suscetível a novas crises lá na Venezuela, né? Como, por exemplo, observada recentemente do processo eleitoral que passou lá na Venezuela recentemente, que aumentou o fluxo também, temporariamente, mas aumentou o fluxo de venezuelanos para o Brasil. Então, isso também impacta o serviço de maneira geral. Os pilares da Operação Acolhida são esses três: controle de fronteira, abrigamento e interiorização. Na pesquisa, a gente abordou especificamente o de abrigamento, e dentro desse serviço de abrigamento, há também o fornecimento de refeições para os venezuelanos abrigados, onde são fornecidas até 21.360 refeições diariamente, tanto nos abrigos quanto no PRA da operação. PRA é o posto de recepção e atendimento. Essas refeições, elas atualmente são preparadas e entregues por empresas contratadas por meio de processo licitatório, e aí também tem uma outra dificuldade, uma outra situação que pode gerar problemas, né? Que é o fato de essas empresas poderem estar localizadas em outros estados. Elas podem ser empresas com sede em outros estados, né? Já que é um processo licitatório, não tem como restringir a participação só a empresas lá de Roraima. Então, com isso, essas empresas podem ter que construir capacidade produtiva lá na região, tá? Pode passar, por favor. Então, o primeiro ponto da aplicação da dinâmica do sistema ao problema foi o desenvolvimento do diagrama de lucro causal, onde a gente consegue observar as principais variáveis do problema e também observar a relação dinâmica existente entre cada uma dessas variáveis. Então, ao descrever as principais variáveis, a gente observa esses cinco ciclos, né, esses cinco ciclos de loop causal, tá? Que são, o primeiro dele é a capacidade de operação. Essas variáveis em verde, elas descrevem atividades da operação, tá? E as variáveis em preto são as atividades de produção e do fornecimento de refeições. Está melhor descrito no trabalho, aqui devido ao tempo curto. Acho que não vale a pena entrar muito aqui no detalhe, tá? Mas essa é a primeira etapa do desenvolvimento do diagrama do modelo dinâmico de simulação. Pode passar, por favor? Então a gente chega agora, aí sim, no modelo, né? Esse é o diagrama de estoque e fluxo da operação, da operação não, desculpa, do fornecimento de refeições na operação. Então, é possível observar essas quatro etapas principais do sistema, né? A primeira, em laranja, é o abrigamento. A segunda, em verde, é o levantamento e a projeção de demanda por refeições. A terceira, em amarelo, é o fornecimento de refeições. E a quarta etapa é a gestão de estoque de insumos. Está um pouco difícil de enxergar por causa do tamanho do modelo e o tamanho do slide, tá? Mas só descrevendo rapidamente o que é o modelo, né? A primeira etapa de abrigamento, ela diz respeito à entrada de imigrantes no país, isso lendo da esquerda para a direita, né? A entrada de imigrantes no país, especificamente em estado de vulnerabilidade, o abrigamento desses imigrantes, tá? Após o abrigamento dos imigrantes, é feito o levantamento diário das demandas de refeição, o que passa já para a segunda etapa, que é o levantamento da demanda de refeições, né? Com o cálculo de quantas refeições serão necessárias para cada qual que é o total de refeições
que serão necessárias para o total da população abrigada, tá? Essa demanda observada, ela afeta também a projeção de demanda, já que a gente não pode pensar só no quanto que está sendo demandado hoje, mas a gente tem que ter meios também de projetar qual que será a demanda futura, pensando, né, na necessidade de aquisição de insumos e do preparo até da sua estrutura para preparar aquela quantidade de funções, de refeições, tá? Após esse levantamento da demanda, a demanda levantada, na verdade, ela serve para a empresa preparar as refeições, tá? E fornecer. Então, essa etapa do fornecimento de refeições é basicamente o preparo e o fornecimento de refeições no dia seguinte. E a gestão de estoque de insumos, ela funciona como? À medida que as refeições são produzidas, ele consome três tipos de estoque diferentes, tá? O primeiro, de insumos A, diz respeito às proteínas, tá? O segundo, de insumos B, diz respeito aos itens de dispensa, né? Arroz, feijão, macarrão, basicamente esses produtos que têm ah, ah, o prazo de validade mais longo, tá? E os insumos 6 dizem respeito aos hortifrutis, aos produtos de hortifrutis, frutas e verduras também, e legumes, né? Que são utilizados também na produção das refeições. Então, à medida que as refeições são produzidas, esses estoques são consumidos, cada um com a proporção prevista lá no processo licitatório que contratou a empresa, tá bom? Pode passar, por favor? Então, a simulação foi feita baseado em 7 cenários diferentes, que, que são resultados da aplicação de 4 políticas diferentes, tá? Então, aumento do ponto de pedido, aumento da capacidade de estocagem de insumos, mudança do tempo de previsão e aumento da quantidade máxima de refeições contratadas, isso aqui já falando sobre o processo licitatório, tá? Em resposta a 3 condições. Primeira condição aplicada foi o aumento abrupto da ocupação dos abrigos. A segunda foi a redução abrupta. E a terceira foi o aumento dos prazos de entrega de insumos, tá? Então, como resultado, o que a gente observou foi que, com relação às condições impostas ao sistema, né, o aumento do fluxo de imigrantes impactou significativamente a cadeia e ela mostrou-se capaz de afetar a capacidade da operação de abrigamento e de fornecimento das refeições. A redução do fluxo de imigrantes, ela não impactou de forma nenhuma. Na verdade, o que resultou foi que a produção de refeições diminuiu, com isso começou a sobrar mais insumo e tal, então isso sobre a capacidade de operação não teve impacto nenhum. E o aumento dos prazos de entrega também teve baixo impacto sobre a cadeia, ao contrário do que a gente imaginava no início da pesquisa, tá? Então, ajustes simples foram capazes de mitigar a interrupção do serviço. E agora sobre as políticas aplicadas, né, em resposta às condições, a gente observou que principal política, né, é, a principal política em relação à resposta foi o aumento dos pontos de pedido. Então, dentro da gestão de estoque, o ponto de pedido ele significa aquele momento que você vai gerar o pedido de novos insumos, né, de novos materiais para a produção das refeições. Então, com o ajuste desse ponto de pedido, já foi suficiente e essa foi a principal política utilizada, principal política observada para combater essa interrupção de serviço. Em resumo, o resumo da pesquisa, né? Esse modelo ele mostrou-se válido, né, para a gente conseguir fazer essas simulações. No caso da pesquisa, a gente estudou uma empresa que é a que fornece as refeições atualmente para a Operação Acolhida, mas seria muito possível também que esse modelo fosse utilizado em caso de o próprio Exército precisar fazer as refeições, precisar produzir as refeições. Então, e mostrou-se também
é capaz de atender a outras situações, não só a da Operação Acolhido, mas também de outras situações de crise migratória do país, tá? Então, pode passar? Então, da minha apresentação era isso, tá bom? Luísa, era isso. Obrigada, Afonso. Obrigada pela apresentação. Fica aí com a gente, que no final a gente vai ter um tempinho. Caso alguém tenha dúvida, alguém queira fazer alguma pergunta, aí você volta a aparecer aqui. Mas obrigada. Tá bom. Só dando continuidade, então, bom, o Afonso apresentou o trabalho dele, que foi de dinâmica de sistemas, então, uma ferramenta de simulação, e ele mostrou ali os diferentes cenários que ele simulou para isso. E agora a gente vai trazer um exemplo de uma pesquisa que foi feita voltada para a modelagem matemática, mais para o lado de otimização da cadeia de suprimento humanitária. Então, a gente também teve diversos alunos trabalhando com isso, então. Iesus e Dayana trabalharam com a professora Renata do IME, tem Maria Clara e Camila e eu que trabalharam com o pessoal da USP, enfim, Renato trabalhou com a Adriana na PUC, a gente tem diversos alunos também trabalhando nas diversas instituições com essa parte de modelos matemáticos para otimização da cadeia de suprimentos. Então, agora eu vou convidar a Dayana a apresentar o trabalho dela um pouquinho para a gente também conhecer. Boa tarde a todos. Eu sou a capitã Dayana Nunes, do IME. Eu vou apresentar o trabalho que eu desenvolvi na minha dissertação, né, que a minha orientadora foi a Coronel Renata e o meu orientador foi o professor Ivaldi. Pode passar o slide, por favor? O Major Iesus também ele contribuiu bastante com o trabalho, né, uma vez que esse tema é, de certa forma, uma continuação do trabalho dele. O título do trabalho é Proposta de um modelo de localização de poços para o atendimento à população afetada pela seca. Então, começando com um caso de estudo nosso, ele abrangeu a região do semiárido brasileiro, né? Então, é uma região bastante ampla, né? Compreende em torno ali de 1.262 municípios brasileiros, né? Pertencentes a vários estados do Brasil, entre eles Ceará, Pernambuco, Bahia. Por ser uma ampla região, né, e pela recorrência da seca nessa área, a gente tem que a seca ela acaba assumindo proporções desastrosas, né? Além disso, hoje, atualmente, em torno de 28 milhões de pessoas habitam nessa região. Então, é o que faz com que ela seja considerada a região seca mais populosa do mundo. Pode passar, por favor? Um grande problema que a gente tem nessa região, né, é que as populações difusas ali presentes, os agricultores, eles não possuem um acesso confiável à água, né, e por isso eles acabam sendo dependentes de alguns mecanismos para tentar contornar essa escassez hídrica, né? Hoje o gerenciamento de seca no Brasil ele é feito predominantemente de forma reativa, né, por meio de alguns mecanismos, né, dentre eles a gente tem a construção de cisternas, perfuração de poços, construções de barragens, né, e alguns mecanismos de segurança social, como, por exemplo, a garantia safra, bolsa, estiagem, né, e a operação carro-pipa. Falando mais especificamente do Exército, ele teve participação em dois programas, né, a Operação Carro-Pipa e a Operação Semiárido. Pode passar, por favor. Falando só um pouquinho da Operação Carro-Pipa, ela foi criada em 2012, né? Inicialmente ela era para ser uma operação temporária, mas ela acabou sendo feita de forma contínua, né? O Exército nessa operação ele é responsável por planejar, coordenar e fiscalizar a busca, o transporte, a desinfecção e a distribuição de água potável, que é feito a partir de mananciais e distribuído por meio de caminhões-pipas contratados, né? Pode passar. A segunda operação é a Operação Semiárida, né? Ela foi iniciada em 2016, teve uma duração ali aproximada de 3 anos, né? Durante esse tempo,
cerca de 80 municípios eles foram atendidos, né? Foram quase 69 mil pessoas contempladas ali, né? Que o Exército perfurou poços nos locais onde elas habitavam. Foram um total de 593 poços perfurados, né? Desses poços aí, 302 produtivos, né? Houve casos de água salobra, né? Mas que foram contornados ali com a instalação de dessalinizadores, tá? Pode passar para o próximo. Então, diante disso, né, falando um pouco dos nossos dados, né, nós nos baseamos no banco de dados da Operação Carro-Pipa. Mais especificamente, nós trabalhamos com 739 cisternas cadastradas na operação, né? A gente trabalhou com as cisternas mais onerosas para a operação, né, que tinham maior custo, e a gente teve acesso a informações como localização, número de pessoas atendidas, né, por cada cisterna, e a gente trabalhou com um número de 20 litros de água por pessoa por dia. Pode passar o slide. Falando agora um pouco do nosso problema, né? Então, o nosso problema ele consiste basicamente em localizar poços de forma a suprir com água alguns pontos de demanda, que seriam as cisternas, né? E também esse transporte, né, para as cisternas mais distantes, ele seria feito por meio de caminhões-pipa. Então, consiste num problema de localização, alocação de facilidades, que é um problema bastante conhecido, né, na literatura, né, onde a gente pretende localizar os poços e alocar as cisternas a esses poços, né, para elas serem atendidas com água. Então, nesse exemplo, a gente tem 100 cisternas, né, sendo atendidas ali por 30 poços. Então, os nossos pontos candidatos a poços, a gente distribuiu eles em 3 conjuntos, né, sendo o primeiro conjunto os vértices que já são poços, o segundo conjunto os vértices que poderiam ser poços e o terceiro conjunto os vértices que não poderiam ser poços. Para o segundo e o terceiro conjuntos, a gente se baseou na probabilidade de ocorrência de poços produtivos, né, que é determinado pelo modelo prospectivo de Vieira. Tá? Então, os pontos que tinham probabilidade maior ou igual a 50% de terem poços produtivos, eles foram alocados ali no conjunto V2 e os demais no conjunto V3. Pode passar? Então, a gente desenvolveu 2 modelos, né? Falando um pouco dos principais parâmetros que a gente trabalhou, esses foram a probabilidade de ocorrência de poços produtivos, que foi baseado no modelo prospectivo de Vieira, e a gente trabalhou também com o índice de risco de seca, né, que foi proposto por Bravo como forma de tentar priorizar as comunidades mais afetadas pela seca. E a gente usou esses parâmetros nesses 2 modelos. Então, primeiro nós fizemos um modelo determinístico, que é multiobjetivo, né? Que foi baseado no modelo de localização de facilidades de Erdogan. E a gente também fez um modelo robusto, que é monoobjetivo, que foi baseado no modelo robusto de Mulvey, e também a gente utilizou uma linearização proposta por Yu e Li, né, de forma a tornar a solução mais fácil, né, tornar o problema linear. Pode passar? Então, por conta do tempo, eu não vou explicar profundamente os modelos, né, mas basicamente, primeiro falando do modelo determinístico, esses foram os conjuntos em índices, os parâmetros e as variáveis que a gente utilizou. Pode passar? Com relação ao modelo propriamente dito, né? Então, ao modelo com problema de minimização, né? A gente considerou 4 objetivos, então eles estão numerados aí em ordem de prioridade, né? A gente considerou o método lexicográfico para resolver, né? Que considera uma ordem de priorização, né? Sendo o primeiro o mais importante e o quarto o menos importante, né? A primeira função objetivo seria uma função de cobertura de demanda, né? Também levando em consideração a probabilidade de ocorrência de água subterrânea e uma priorização com índice de risco de seca. A segunda função objetivo
é uma de minimização do custo de transporte de água por meio dos caminhões-pipa. A terceira, de minimização do custo de instalação dos poços. E a última, que seria de minimizar a máxima distância entre um poço e uma cisterna que ele atende. E a gente tem aqui as restrições que a gente utilizou. Próximo slide. Com relação ao modelo robusto, nós utilizamos esses conjuntos e índices, os parâmetros e essas variáveis. Pode passar. Com relação ao modelo, né, então nós fizemos algumas adaptações para o modelo robusto. Né? Primeiro, como seria bem complicada a análise dos resultados, considerando tanto cenários diferentes para determinado parâmetro e diferentes objetivos, a gente focou em um só objetivo, né, que seria o da cobertura da demanda. Né? Então, a gente utilizou os custos, né, que na verdade eram funções objetivas no outro modelo, como restrições. Então, a gente tem restrição tanto para o custo de instalação quanto para o custo de transporte. Tá? E para o modelo robusto, nós trabalhamos com a incerteza da demanda, né, que é bem recorrente a gente não conseguir prever exatamente a demanda. Pode passar. Com relação aos resultados, né, então, primeiro falando do modelo determinístico, a gente primeiro analisou, fizemos otimizações mono-objetivo, considerando cada um daqueles 4 objetivos, e fizemos uma otimização multi-objetivo, considerando todos naquela ordem de prioridade que foi falada. E nós observamos que a otimização objetivo foi a que teve melhor resultado, considerando todos os objetivos na ordem lexicográfica considerada. Pode passar. Nós também fizemos 2 otimizações multiobjetivos, uma considerando o índice de risco de seca e outra sem considerar. E nós verificamos que a priorização do modelo ela se dá atribuindo poços que estão localizados em locais com maior probabilidade de ocorrência de água subterrânea a locais com maior classificação de risco de seca. Então, se nós olharmos aí a probabilidade média de ocorrência de água dos poços, ela segue a classificação de risco, né, das cisternas aos quais eles são alocados. Pode passar. Com relação ao modelo robusto, então, como eu falei, nós trabalhamos com a incerteza da demanda, então nós colocamos ali 3 cenários de demanda, e trabalhamos com 4 experimentos, né, colocando um vetor probabilidade, ou seja, conferindo uma probabilidade de ocorrência daquele cenário para cada um dos cenários. E trabalhamos também com o peso da variância da solução, que é o parâmetro lambda. Então, ele pode ser entendido como se fosse um grau de aversão ao risco do decisor. Então, nós percebemos aí por meio desse gráfico, né, como nós fizemos para todos os experimentos, quanto maior o peso da variância, né, pior é o valor da função objetivo. Tá? Além disso, a partir de determinado valor desse parâmetro, a gente tem quase uma estabilização no valor da função objetivo. Tá? Então, isso daí é importante para o decisor ele avaliar até que ponto é interessante ele investir em soluções mais conservadoras ou não. Pode passar? Aqui também mostra, né, que com o aumento do lambda, a variância nas soluções ela é reduzida. Pode passar. E aqui a gente mostra que isso tem um custo, né? Então, soluções mais conservadoras, nós percebemos que à medida que a gente aumenta o lambda, em alguns cenários, alguns pontos deixaram de ser atendidos, né? Então, para o cenário 1 e 2, que eram pontos de maior demanda, né, a partir de lambda igual a 1,5, a gente teve pontos que deixaram de ser atendidos. Então, mais uma vez, cabe ao decisor avaliar até que ponto é interessante ele investir em soluções mais conservadoras. Próximo. Por último, nós fizemos uma análise de sensibilidade, né? Então, nós comparamos 2 planos, né? Então, a gente tem que uma prática bem comum, né, em otimização, quando nós temos incertezas, é otimizar para o pior caso.
Então, nós fizemos a otimização para o pior caso, que seria o cenário 1, que tem maior demanda, e definimos um plano. E nós fizemos a otimização robusta e comparamos o valor esperado dos dois, né, para os diferentes experimentos. E nós observamos que a solução robusta ela foi a que obteve o melhor valor esperado em todos os experimentos, né, o que mostra a superioridade, né, da solução robusta frente a uma solução determinística, né, em cenários de incerteza. Pode passar. Então, por último, concluindo aqui, nós temos que o nosso trabalho ele propôs um procedimento para tentar auxiliar, né, em decisões estratégicas quanto à localização dos poços, né, tentando também integrar essa operação com a logística de distribuição de água por meio de caminhões-pipa, que normalmente são operações que são planejadas de forma isolada. Nós propusemos 2 modelos, né? Então, o multiobjetivo, ele retornou uma solução mais eficiente, econômica e equitativa, né? Considerando os diferentes conflitos que eram conflitantes, né? A gente observou também um ganho social, considerando esse índice de risco de seca, né? Para priorizar as comunidades mais afetadas. E também proporcionou um aumento nas taxas de sucesso na obtenção de postos produtivos. Quanto ao modelo robusto, né, então a gente teve que a solução robusta ela retornou o melhor valor esperado, considerando todos os cenários de demanda, né, e também ela conseguiu incorporar esse grau de aversão ao risco do decisor nas soluções. Pode passar? Uma vez que a gente trabalhou com dados reais, né, a gente tem certa confiança, né, de que na praticabilidade da nossa solução, né, para lidar tanto com conflitos, com objetivos conflitantes, quanto com incertezas, tá? O nosso modelo ele pode ser facilmente adaptado para resolver problemas semelhantes, né? E com isso esse trabalho ele pode apresentar um ganho, né, um ganho econômico para essas operações, né, que pode ser convertido até, né, na ampliação da rede logística, buscando atender mais pessoas, né, ter um número maior de beneficiados, o que é bastante significativo, né, tendo em vista que a previsão é de aumento, né, do fenômeno de seca e que o nosso país não, às vezes, não tem muita estrutura para lidar com essa situação. É isso que eu queria apresentar. Obrigada pela atenção. Obrigada, Dayana. Bom, vamos dar continuidade, que já são 15 para 1. E antes de passar para a parte realmente de apresentar os resultados que a gente teve no projeto como um todo, a gente queria fazer uma dinâmica rápida com quem puder participar com a gente, tá? Então, tem um QR Code aparecendo aí na tela para quem puder apontar o celular e entrar no link. E entrar no QR Code, eu vou botar aqui também no chat um link para o Mentimeter. É, e enfim, é um problema extremamente rápido para a gente analisar, só para a gente sair daqui com essa distinção de simulação e otimização bem clara, tá? Então, eu também vou entrar aqui. Maria Angélica, você pode passar para a página do Mentimeter. Isso. Então, acredito que pelo link ou pelo celular, todo mundo já vai estar vendo essa tela. E o caso que a gente vai estudar é esse que está descrito aqui, né? Então, o problema que a gente vai analisar é esse aqui. Uma cidade frequentemente enfrenta alagamentos devido a chuvas intensas e está buscando soluções para mitigar esses impactos a longo prazo. Tá? Então, com esse problema em mente, né, que a gente tem uma cidade com alagamentos frequentes, a gente precisa buscar algumas soluções. Vamos passar para a primeira pergunta. Então, aqui, quando a gente está olhando com o objetivo de entender o melhor cenário a longo prazo para a adoção de políticas públicas de mitigação, qual seria a abordagem mais adequada? Então, aqui na tela aparece pequeno, mas para vocês vai aparecer um pouco melhor.
Então, se vocês puderem responder qual tipo de simulação seria melhor. Ótimo, até que a gente teve bastante quórum, né, na resposta, e acho que todos marcaram simulação de dinâmica de sistema, entendendo que a gente quer analisar um cenário a longo prazo, entender como que é, isso vai ser melhor realmente ao longo do tempo e não uma resposta imediata e exata, precisa, né? Vamos passar para a segunda pergunta, então. A Maria Angélica vai passar e aí vai aparecer para todo mundo, seja no computador, seja no celular. A segunda pergunta, que agora é com o objetivo de calcular a quantidade exata de água que o sistema de drenagem pode suportar. Então, nesse caso, a gente usaria simulação ou usaria modelagem matemática? Então, ótimo. Mais uma vez, acho que ficou bem claro para todo mundo a diferença em quando usar simulação de dinâmica de sistemas ou modelagem matemática. E vai ter uma última pergunta agora, enfim, um pouquinho mais, podem levar uns minutinhos a mais para pensar, que tem um pouquinho mais de detalhamento. São quatro opções agora e não só só duas, como nas outras múltiplas escolhas, né? Então, agora a gente está pensando numa abordagem completa para mitigar esses alagamentos. Então, as opções aqui, elas englobam as duas metodologias, mas a gente tem que entender de que forma usar as duas, né? Então, vamos ver se cada um responde, se a gente vai ter um consenso de novo ou se vai ficar alguma dúvida. Acho que a gente ainda tem. Bom, agora foi duas pessoas. Eu ia falar que a gente ainda tinha duas pessoas pensando, mas agora foi. E mais uma vez, acho que com um exemplinho simples e bem direto, né? Demonstrando que fica bem claro para todos quando usar a simulação, quando usar otimização e quando combinar as duas metodologias. Então, agora sim, a gente pode voltar para o slide, Maria Angélica. E eu passo agora para o professor Hugo, que vai fazer essa parte dos resultados do projeto. Obrigado, Luísa. Então, foi um trabalho, né, que foi uma equipe grande, várias instituições importantes, com pessoas que já atuam na área de logística humanitária, operações humanitárias há muitos anos, né? Então, primeiro, parabéns aí ao time todo. A gente conseguiu fazer um trabalho interessante, né? E agora eu vou falar um pouquinho dos resultados. Vai ter uma coisa mais quantitativa, para dizer também é óbvio, né? Foi um grupo grande, muitas instituições, gerou muito, em termos de quantidade, gerou muitos produtos. Então, do ponto de vista técnico, nós tivemos vários relatórios que foram utilizados, são todos disponíveis, né? E foram realizados, estão disponíveis. Quem quiser depois ver esses relatórios, pode entrar em contato com a coordenação do projeto, que tem vários, e também está no próprio repositório do projeto, pode ficar à vontade, né? Então, é óbvio que tinha, até para perceber que, pelo próprio a própria enquete que foi feita agora, né, que se focou muito no uso de algumas técnicas, mas sempre com o foco de tentar entender melhor essa questão de como que operações humanitárias se integram dentro da segurança nacional,
porque envolve principalmente a questão de se garantir a segurança interna, né, dos cidadãos aqui no nosso país, e é óbvio também, quando o ele trabalhou com o caso dos migrantes venezuelanos, né, porque foi uma coisa bastante nova, bastante recente, e que justamente permitiu que nós víssemos que, puxa vida, o Brasil ele tem um aspecto dado pelo tamanho, né, de ter uma resiliência maior, de poder justamente trabalhar mais com casos de, 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 de nossos irmãos aqui nas nossas fronteiras, caso especial daí da migração venezuelana. Do ponto de vista acadêmico, né, nós também tivemos vários casos de mestres e doutores, mas até aí isso daí a gente acabou gerando muitos mestres, né? é, e muitos doutores, mas isso, de certa maneira, faz parte do nosso trabalho, não, é uma coisa esperada. E em termos de produção acadêmica também, né, em termos de artigos publicados tanto em eventos científicos nacionais e internacionais, como também da parte de artigos em periódicos, tanto nacionais quanto internacionais, fomos assim bastante, é, como se espera, né, do pessoal acadêmico, tivemos é, muitos muitos artigos e participações em eventos. Antes só teve um hiato aí, foi justamente o projeto se deu 100% da pandemia, né, os 2 anos de pandemia, de isolamento social, isso afetaram bastante algumas coisas, ah, como, por exemplo, a gente ir num congresso nacional, fazer apresentação de trabalhos, então nós acabamos, foi a única coisa que a gente ficou um pouquinho aquém do que havia sido planejado. Tá? Então, ah, os eventos e cursos de formação, a gente acabou também aproveitando para fazer bastante esforço no sentido de levar técnicas e conhecimentos da área de logística humanitária para vários agentes da nossa área, tanto da defesa civil quanto da área militar. Tá bem? Próximo slide, por favor. Então, como o Brito comentou logo no início do nosso workshop, então nós tivemos os vários working packages que envolviam trabalhos que tínhamos a geração de conhecimento em cada um desses WPs. E aí que eu gostaria de enfatizar agora que isso também houve uma grande interação com, com tanto com tanto com a área assim governamental, a área pública, né? Através, obviamente, dado a temática do nosso projeto que envolvia a questão da segurança nacional, então nós assim interagimos bastante com o, organizações e pessoas da área militar que atuavam ou atuam ainda nessa área de operações humanitárias, é, é, mas também com empresas e pessoal fora do Ministério da Defesa. Tá? Então, por exemplo, no Working Package 1, né, nós trabalhamos muito com entrevista, verificação de casos, ver o conhecimento anterior que foi acumulado sobre atividades que envolviam operações humanitárias sob o ponto de vista da área militar. Então, aí temos então várias entrevistas para onde a gente conseguiu ver os casos, por exemplo, de Santa Catarina, Serrana, a Operação Acolhida, como o Afonso comentou, né? Os dados para desenvolver justamente os estudos de caso que estão disponíveis pelo projeto, como Pantanal, a Bolívia, o caso da Operação Carro-Pipa também. Então tem uma série de pessoas que nos ajudaram bastante, estão nomeadas aqui, e as datas da primeira entrevista sobre os casos. Né? Já o Working Package 2 é que teve muito foco em algumas coisas que envolviam aspectos de influência, governança, ah, e aspectos de poder, soft power, óbvio, né? Não poder hard, tá?
entre os vários atores de operações humanitárias. Então, tivemos também muitos contatos com pessoas do Ministério da Defesa. Então, novamente, aqui nós agradecemos, e algumas delas estão aqui citadas nominalmente, mas que tivemos também interação com muitas outras pessoas que, em nome das pessoas aqui citadas, nós agradecemos, tá? Também verificar, principalmente alguns casos mais específicos que nos permitiram, então, trabalhar de uma maneira mais profunda nesses aspectos, né? Então, foi o caso da Operação Acolhida, lá na fronteira com a Venezuela, Operação Carro-Pipa, que a Dayana agora comentou, um dos projetos foi desenvolvido, Operação Carro-Pipa, que é uma operação, diferentemente, tanto a Operação Acolhida como a Operação Carro-Pipa são bastante diferentes, como a gente imagina, de resposta a um desastre. De resposta a desastre, ele tem uma característica de ter um início relativamente rápido, como, por exemplo, foi o caso das inundações, né? Que a gente teve agora no Rio Grande do Sul, no fim do ano passado e agora no meio do ano. Mas uma vez feito isso, você já tem aí um processo de recuperação e a gente quer que então a área atingida se recupere totalmente. No caso da operação Acolhida, no caso da operação Carro-Pipa, não são desastres que têm, vamos dizer assim, uma natureza contínua, que exige então uma ação contínua por parte tanto das autoridades como por parte do Ministério da Defesa. Então são características de tempos e de forma de operação que são bastante diferentes. A gente teve essa oportunidade de trabalhar com isso no Working Package 2. E, inclusive, também trabalhando com as pessoas-chave dentro de essas ambas operações. Posso abrir o slide, por favor? Isso, obrigado. E, finalmente, no Working Package 3, foi o que a gente viu agora sobre o aprimoramento da cadeia de valor. Nós estamos conversando também, de novo, com muitas pessoas, tanto do Ministério da Defesa e também com muitas pessoas fora do Ministério da Defesa, principalmente no que diz respeito a aspectos da Operação Acolhida, como, por exemplo, o Alto Comissariado das Nações Unidas sobre os refugiados, pessoal da Cruz Vermelha, inclusive um dos alunos nossos, o Thomas, ele é contratado, agora é profissional da Cruz Vermelha, né? E assim como também outras pessoas de outras organizações, como a ONU Mulheres, a Unicef, e assim por diante. Próximo slide, por favor. E aí nós temos alguns resultados, né, em termos de, nos últimos tempos aqui, a gente tem coisas mais recentes que envolvem o Working Package 3, né? Então, nós tivemos aí vários artigos publicados, várias apresentações em eventos nacionais e internacionais. Aqui estão basicamente, aqui é para ficar num slide só, eu pego basicamente os internacionais, tá? E várias também ações que envolviam um estágio no exterior de professores visitantes, né? Tanto em Lugano, que é uma universidade muito importante do ponto de vista de ser um centro importante dentro da área de operações humanitárias, mas também do desenvolvimento dinâmica de sistemas. O presidente da Sociedade Internacional de Dinâmica de Sistemas é um professor, um amigo nosso que está lá em Lugano. E também é um caso de outro professor visitante que ficou uma temporada ali na University College em Londres. Próximo slide, por favor. E aí nós temos, então, finalmente aqui a questão de... Isso é uma coisa muito importante em termos de transferência de conhecimento. Então, tudo que nós geramos em termos de conhecimentos, artigos, casos, assim por diante, foram utilizados nesses 4 anos do projeto, que acho que dá para perceber que começou justamente junto com a pandemia, né? Começou, na verdade, alguns meses antes da pandemia, mas envolvia uma série de eventos e também coisas que são bastante, assim, são eventos, como dizer assim, são, são regulares, né? Como, por exemplo, o workshop de logística humanitária, que nós, mesmo durante a pandemia, nós conseguimos manter a regularidade dele, tá? Inclusive, durante a pandemia, teve uma coisa muito interessante, a gente falou muito sobre a resposta, entrevistamos pessoas que estavam justamente cuidando da resposta
a Covid-19, como estão sendo organizados os hospitais de campanha e assim por diante. O professor Brito, por exemplo, ele trabalhou diretamente aqui com o governo do estado de São Paulo, na resposta à Covid. Então, nós não tivemos nenhuma interrupção disso. Mas também nós tivemos, por exemplo, isso é uma coisa muito interessante, muito relevante, que foram a aplicação de vários MOOCs, ou seja, cursos à distância, mas de forma massiva, né, aberta, que foram executados três edições desse curso, tá? Que é uma coisa muito interessante que espero que a gente continue fazendo isso, tá, nos próximos anos. Aí. Muito bom. Então, acho que temos de resultados finais, né, de produtos que a gente gerou, acho que aqui temos um bom panorama finalizando, tá bem? Então, acho que agora podemos partir para uma interação lá, final com o público aí. Então, obrigado para vocês. Obrigado e parabéns aí ao todo o time aqui do projeto. Obrigado, Hugo. Para a gente caminhar aqui para o encerramento, de fato, desse seminário, eu abro aqui para que as pessoas que estão conosco hoje possam se manifestar com relação a sugestões, dúvidas, comentários. Vocês podem abrir microfone para comentar também. Se alguém tiver dúvida ou dificuldade para falar e quiser deixar perguntas no chat, também é possível. Oi, boa tarde. Estão me ouvindo? Olá, Ingrid, sim. Oi, tudo bem. Eu queria dar parabéns a todos, né, por esse projeto, principalmente aos dois alunos que apresentaram hoje. E a minha dúvida é se esses projetos, esses resultados, depois que eles foram concluídos, né, se vocês estão indo até os militares, onde coletaram os dados, e se estão conseguindo colocar esses projetos em prática, efetivamente implementá-los, nas operações real, né? Não em teoria que eu digo, se estão conseguindo colocá-los em prática. Renata, não sei se pelo IME você quer comentar alguma coisa, ou se a Dayana, que também está aqui, se desejam comentar algum. Os resultados, tanto da pesquisa do IESOS, né, quanto com a pesquisa da Dayana, a gente passou, assim, para o alto comando, né, a gente apresentou, teve algumas apresentações já, ainda não foram colocadas em prática, mas a gente, por ser militar, né, a gente tem essa facilidade do contato, e eles foram apresentados sim, mas ainda, principalmente o da Dayana, né, que pegou mais a parte da semiárido que não está em andamento, mas a do IESOS, que é a do carro-pipa, os resultados seriam mais significativos se a gente conseguisse implementar, mas a gente ainda não teve essa abertura para implementação, não. Obrigado, Renata. Luísa, você está com a mão levantada para comentar pela USP? Isso, vou comentar como co-orientadora do Afonso, ele precisou sair, mas eu queria comentar com relação à pesquisa dele. A gente, no caso da Operação Acolhida, a gente lidou muito com, não só com os militares, mas com a organização, com a empresa que hoje faz as quentinhas, né? A refeição que é entregue aos venezuelanos. Então, no caso da pesquisa dele, é essa empresa que precisaria fazer algumas adequações e não os próprios militares. E a gente não teve muita abertura com essa empresa. Então, a gente não efetivamente implementou o que a gente está propondo na pesquisa, mas na parte de pesquisa futura e etc., a gente mostra que isso poderia ser algo feito em outras situações pelos militares e quais são as melhores práticas nesse caso. Então, como a gente deveria agir nesses casos. Posso Claro. fazer um comentário também que o trabalho que a gente publicou, certo? Eu, a professora Adriana e o professor Hugo, e ele gerou, certo? É um modelo de localização aplicado à Defesa Civil do Estado de São Paulo. Então, hoje ele é utilizado e ele já gerou um software, já gerou um outro artigo, um outro modelo de previsão de demanda e também gerou um software de localização que ele é utilizado pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. Ou seja, fica lá e eles localizam os depósitos com base nesse software.
Legal, Brito. Tem uma pergunta aqui do chat também, da Ana Paula. Ela pergunta se há expectativa de novos projetos em parceria com os militares ou mesmo em continuação com o trabalho que já foi desenvolvido até aqui. Então também abro para Renata, para Brito, Luísa, Hugo. Eu também posso comentar depois, mas vou abrir primeiro para vocês. Acho que a gente continua, né? É um casamento de muitos anos aí, inclusive com os colegas que são do IME, da Unifa, né? Mas também não é só com isso, tá? E também dentro do nosso programa, né, Hugo, todo ano entra um militar, praticamente. Sim, sim. Então, a gente teve o Afonso, que já concluiu, agora tem o Joés em andamento, e já sei que tem uma menina também que já vai prestar também esse ano. Legal. É uma constante, digamos assim. No momento, a gente tem um aluno que está exatamente continuando o trabalho da Dayana. Quando ela apresentou, vocês viram que ela usou o modelo, ela usou a prioridade ali flexográfico, né, no modelo dela multiobjetivo. E agora a gente está fazendo com multicritério para ver os pesos e até é uma dissertação que o professor Urivaldi e eu estamos orientando. Então, sim, sempre aparece algum aluno interessado, a gente continua com as pesquisas, não só com a carro-pipa, né, mas em outras áreas também que o Exército atua. Legal. Pelo FRJ, a gente também tem expectativa de continuidade, não só com militares e defesa civil, militares e Ministério da Defesa, mas também com defesa civil. A integração, com todos os stakeholders é algo que a gente vem trabalhando bastante pelo FRJ, então os militares estão sempre juntos, né, nessa integração, são um dos principais atores. Tanto é que a gente continua nessa parceria aqui do grupo tanto com a Renata, como o Hugo falou, né, com o professor Rodrigo Silveira lá pela Unif. Então, a gente tem aí essas expectativas de continuidade. Mais algum comentário, alguma dúvida, sugestão? Eu acho que então que a gente encerra por aqui, Luísa. Você quer fechar? Não sei se tem mais alguma parte de apresentação. Não tem não, pode fechar. Maravilha, então eu agradeço a todos pela participação aqui nesse terceiro seminário e a gente então encerra o evento. Obrigado. Obrigado a Obrigado, todos gente. vocês aí. Parabéns aí ao time. Tchau, Obrigada. Tchau, pessoal. tchau. Tchau, Obrigada. tchau, E gente. obrigado ao público.